Muito boa tarde, bem-vindos à Saber Viver Lisboa TV e hoje vamos conhecer a essência social e cultural de Carnide. Vamos entrevistar Paulo Quaresma, que é o presidente da Junta de Freguesia de Carnide. Muito boa tarde, Paulo. Boa tarde. Muito obrigada, em primeiro lugar, por nos ter recebido aqui em Carnide. Paulo, gostaria de lhe perguntar, em primeiro lugar, como é que vê a identidade sociocultural desta bela freguesia que é Carnide? Bom, esta freguesia é uma freguesia de grandes contrastes. É uma freguesia que ainda tem aqui muita essência daquilo que é o bom espírito de uma aldeia. Portanto, nós estamos na fronteira da cidade de Lisboa, portanto, estamos na capital de um país europeu, mas ao mesmo tempo conseguimos aqui ainda manter muito daquilo que é as boas tradições de aldeia. Portanto, ainda se vive aqui muito o espírito bairrista, no bom sentido, o espírito de aldeia. Nós rapidamente passamos de bairros com residenciais para, em dois passos, nós estamos em zonas ainda com hortas, estamos ainda em zonas com palacetes, estamos ainda em espaço de alguma forma rural. Portanto, nós estamos numa zona de contraste e que foi conseguindo, no meio de tudo isto, teve os últimos 30 anos, tem sucessivamente aumentado o número de habitantes, enquanto que a cidade de Lisboa foi sempre perdendo habitantes, sobretudo nos últimos 20 anos. Aqui o crescimento foi das freguesias que mais cresceu, porque havia terreno e cresceu a dois níveis. Cresceu por iniciativa municipal, portanto, o município tinha terrenos aqui e fruto, sobretudo nos anos 90, do combate às barracas, à construção de zonas estruturadas da cidade, como o Eixo Norte-Sul, etc., as pessoas foram deslocadas para esta zona. E de iniciativa privada, portanto, de bairros que foram crescendo, portanto, Bonão, Parque Colombo, toda a parte da zona de Telheiras, que ainda é freguesia de Carnide, e, portanto, a freguesia foi crescendo, mas crescendo, obviamente, com alguns erros do ponto de vista urbanístico, mas mesmo assim, de uma forma muito harmoniosa. Nós não temos grandes torres, nós temos, efetivamente, conseguimos perceber em cada zona os bairros e as coisas organizadas enquanto bairro, para muito trabalho e vida de vizinhança, e, portanto, foi uma freguesia que foi evoluindo de uma forma muito sustentável e sem grande descaracterização. Aliás, o grande momento neste momento até é a requalificação do seu núcleo central, portanto, do seu centro histórico, no sentido de voltar a dar ali alguma dignidade e recuperando muito da traça original, como também o Jardim da Luz, e, portanto, mantendo muito o que está feito, perspectivando o futuro. Muito bem. E diga-me uma coisa, Paulo, portanto, dado portanto, haver esse espírito ainda comunitário, não é? Como é que, sei que a Junta se tem esforçado por, portanto, incentivar a participação social e cultural dos residentes de Carnide, mesmo dada essa diversidade que me falou e bem, como é que a Junta tem participado de facto nesse processo para motivar as pessoas a se interessarem pela sua freguesia, abraçando as atividades sociais, culturais, enfim, como é que esse processo se tem? Nós encaramos sempre como facilitadores e animadores de um território. E, portanto, o nosso papel é, sobretudo, um papel de animar o território e de procurar permanentemente a participação das pessoas. Nós tínhamos dois caminhos, que era o de, fomos eleitos e, portanto, apresentámos um programa durante 4 anos, não temos que prestar contas a ninguém, e executamos o nosso programa. Ou então, um apelo permanente à participação ativa da população. E a população não participa, por exemplo, se ninguém participa se não estiver informado, e a informação é uma peça fundamental, um pilar fundamental para a participação das pessoas, e, portanto, aí apostamos também numa informação diversificada e um apelo permanente e criando instrumentos, momentos em que as pessoas são convidadas a participar na vida da sua freguesia. Nós temos alguns bairros na freguesia em que todos os meses a população já sabe que à primeira quarta-feira do mês, ou à segunda quarta-feira do mês, ou à última quarta-feira do mês, há um sítio onde pode participar numa reunião, onde estão, para além dos representantes de instituições, qualquer morador, a junta de freguesia, em alguns momentos, alguns serviços da Câmara Municipal, e onde tudo ali é discutido. Os problemas do bairro, não apenas discutir os problemas, mas também apontar soluções, que é o mais importante, não é? Que é fundamental, e reforçar parcerias.
A isto nós chamamos dinâmica de território. Sim. E depois temos a dinâmica temática, ou seja, também todos os meses as pessoas as instituições que trabalham mais na área da educação, as que trabalham mais na área social, etc., também todos os meses têm espaços onde se encontram para partilhar os problemas e temos aqui um diagnóstico permanente. A população também percebeu que isto é importante. Portanto, não é por acaso que nós lançámos no final dos anos, em 2007, 2008, 2009, uma dinâmica de orçamento participativo à escala de freguesia, e depois, a partir do momento em que o próprio município de Lisboa tinha esta dinâmica de orçamento participativo, aproveitámos essas sinergias, e não é por acaso que neste território, quase todos os anos, há sempre algum projeto de orçamento participativo aprovado. Porque as pessoas perceberam que vale a pena participar e vale a pena mobilizar. Há outro resultado que é evidente em relação a isto, que se percebe que as pessoas estão interessadas em participar. Todos os bairros têm, neste momento, associações de moradores ativas e, portanto, que não fazem apenas o trabalho que a gente acha que é uma associação de moradores, mas viram-se também para a cultura, para o desporto, para um conjunto de atividades. O movimento associativo, que nós muitas vezes dizemos que perdeu dinâmica, os dirigentes das coletividades têm todos menos de 40 anos. Sim. E, por outro lado, quando chegamos já agora à democracia representativa, nos atos eleitorais, a freguesia de Carnide tem uma participação acima da média, quer da cidade, quer nacional. Que é excelente. Que entre 5% a 8% de abstenção a menos do que no resto. Isto é sinal de que as pessoas gostam de intervir. Exatamente. E isto não acontece porque há aqui um microclima e, portanto, quando sai da segunda circular temos aqui um microclima de participação. Acontece porque há exatamente um projeto autárquico que assenta neste pressuposto da participação. Portanto, eu posso organizar umas comemorações do 25 de Abril, posso organizar um mês do idoso de várias maneiras, ou tendo como chapéu a participação permanente. E o apelo é que as pessoas participem de forma ativa, sendo chamadas para fazer isto ou aquilo, sendo chamadas para dar a sua opinião. Há um jardim que vai ser requalificado, o orçamento participativo diz, bom, ganhámos o orçamento participativo para requalificar uma praça, mas a praça pode ser requalificada de N maneiras. Exato. E, portanto, a fase seguinte é, bom, está bem, as pessoas ganharam isto, mas agora vamos envolver as pessoas na discussão sobre como é que vamos requalificar. O que é prioritário? Portanto, eu posso não ser arquiteto, posso não ser engenheiro, posso não perceber nada de arranjos paisagísticos, mas sou eu que vivo lá, sou eu que, em princípio, vou viver lá e posso dar as minhas sugestões. Claro. E depois tenho que ter, do outro lado, interlocutores que me dizem, olha, isso tecnicamente não é possível, ou isso até é possível, mas tem uns custos acrescidos e, portanto, tem que se explicar às pessoas a razão. Mas também, por outro lado, enriquecemos os projetos e evitamos, e muito, às vezes, focos de conflito. E dou-lhe um exemplo. O Jardim da Luz, por exemplo, no âmbito da sua requalificação, foi necessário abater cerca de 90 árvores para serem substituídas por outras. E fruto de que isto foi explicado às pessoas previamente, que no âmbito da requalificação isto era necessário fazer, a razão, houve inclusive técnicos que vieram cá e que explicaram, até com a imagem, dizer que ao ver estas árvores têm estes e estes problemas, a população percebeu e, enquanto noutros sítios estar abaixo de 3 árvores causa uma onda de contestação, porque as pessoas não estão devidamente informadas, que não foram envolvidas, aqui foram cerca de 90 árvores, foi um processo pacífico. Houve informação. E houve informação, houve envolvimento das pessoas, houve explicação de porque isto tinha que ser feito de outra forma e não podia ser de outra, e portanto isto tudo é um percurso que se vai fazendo, que as pessoas percebem que têm aqui uma forma de se envolver. E isto começa a ter atividade. Nós temos projetos de promoção da cidadania desde crianças dos 3 anos de idade. Portanto, isto começa dentro das escolas, desde a idade, porque para além de estarmos a educar estas crianças, nós temos consciência de que estamos a atingir um outro público, que é aquele público que menos participa nestas coisas, nós temos consciência, que é as pessoas entre os seus 20 e 40 anos. Mas como os filhos se envolvem, às vezes têm que apresentar propostas para a freguesia, etc., esta discussão vai também para casa e essa faixa etária que não tinha o hábito de participar, passa a participar também e envolver-se. Portanto, a cidadania é feita, portanto, dessa socialização para a participação. Tem que ser feita todos os dias e não apenas de 4 em 4 anos com o voto. Essa é uma peça fundamental, importante, mas não se esgota aí a participação das pessoas na vida do bairro, na vida da sua freguesia. Exato. Estou a perceber, Paulo. E Paulo, diga-me uma coisa, portanto, no âmago de facto dessa política e dessa intervenção comunitária, não é? Sei que é uma peça fundamental o trabalho comunitário, portanto, o estímulo, de facto, para a realização do trabalho comunitário, não é? Gostaria que me falasse um pouco, de facto, como é que surgiram essas iniciativas de trabalho comunitário aqui em Carnide?
nós temos uma prática de trabalho comunitário já de há muitos anos, que depois se concretizam em coisas mais regulares ou a questões pontuais. Sim. Mais regulares foi isso que eu já referi, a existência de grupos comunitários. Sim. Este hábito de que nem sempre funcionam todos da mesma forma, os 3 que temos nem funcionam todos da mesma forma, têm dinâmicas diferentes de acordo com as características de cada um desses bairros, mas têm uma matriz comum que é o encontro regular, num ambiente informal, em que instituições mais formais, como uma polícia, uma Câmara, uma Santa Casa de Misericórdia, um centro de saúde, estão ao mesmo pé de igualdade com o morador do bairro e onde as coisas são discutidas todos os meses em conjunto. E depois há questões pontuais para a concretização de determinados projetos. Nós estamos a abrir uma loja social, podia perfeitamente abrir a loja social com técnicos, mas desde o regulamento à construção da loja, tudo está em envolvimento da população. Claro que depois toda esta dinâmica leva a que até haja muitas vezes projetos e atitudes que vão para além daquilo que está formatado institucional. Eu dou um exemplo muito recente que está a acontecer. Houve um número significativo de populares de um dos bairros que, no fim de semana passado, por exemplo, no movimento espontâneo, ocupou um terreno municipal abandonado há bastante tempo e, de repente, construiu ali uma grande horta popular, em que, neste momento, está dividido no fim de semana, aquilo foi ocupado, aquilo estava completamente ao abandono e há cerca de 30, neste momento, 30 talhões que foram organizados. Claro que isto depois tem as suas consequências. Isto previamente tinha que ser discutido, não foi. Agora temos que contornar como é que vamos resolver esse problema. Mas houve aqui um espírito permanente de perceber que a comunidade sou eu também, eu tenho uma palavra a dizer na construção dessa comunidade. Havia bairros que não tinham, há muitos anos atrás, transporte público. E esta população ocupou um autocarro e obrigou o autocarro a deslocar-se para aquele bairro e não deixou o autocarro sair daquele bairro enquanto a Carris não dialogasse com eles e dissesse temos que encontrar aqui uma solução. Bairro 4 Cruz? Na Horta Nova. Coisas como esta. Há 5 anos, creio, 5, 6 anos, foi inaugurado o Hospital da Luz. A população não estava contra o Hospital da Luz. Aproveitou, foi esse pretexto e conseguiu fazer uma manifestação à porta do Hospital da Luz, quase um dia para o outro, no sentido de chamar a atenção de que nós achamos muito bem o Hospital da Luz, mas atenção, a freguesia não tem um centro de saúde e há muito tempo que está previsto centro de saúde. E, portanto, mobilizaram-se a seria dizer que nós estamos à espera e o que é certo é que o centro de saúde vai avançar. E, portanto, aqui estava previsto o encerramento da estação dos Correios. Infelizmente na cidade fecharam todas aquelas que estavam previstas, a única que não fechou foi a freguesia de Carris, porque as pessoas mobilizaram-se, enviando cartas, mails, organizando-se, etc. e não fechou. E portanto há efetivamente aqui um grande espírito de partilha de informação para rapidamente reagirem e encontrarem a solução. E não nesta atitude que apenas apontar o dedo, mas de dizer eu também estou disponível para ser parte da solução do problema. Claro, isso é importante. E no que diz respeito à política social de apoio, por exemplo, a populações carenciadas, falou do bairro Horta Nova, bairro Padre Cruz, de facto há, por exemplo, jovens a serem voluntários, de facto, nesses bairros, a ajudarem as pessoas. Sobre essa matéria de ação social, nós temos aqui, então, no momento atual que vivemos, algum cuidado na nossa pessoa. Uma coisa é fazer trabalho social e acompanhamento, até o assistencialismo. Então nós temos de ter aqui muito cuidado em criar respostas, muitas vezes, às vezes, muito voluntariosas, mas depois, do ponto de vista de resultado prático, isto não ajudou a mudar a mentalidade ou a resolver um problema, mas apenas foi ali um curativo pontual. Eu, durante todos estes anos, tenho sido muito tenho sempre muitas dúvidas em relação a determinadas atitudes que, por exemplo, alguns dos meus colegas presentes juntos fazem, que é de Natal, oferecer cabazes de Natal. Quer dizer, isso pode ser muito simpático, até politicamente é fantástico, o Sr. Presidente foi lá dar, etc. Eu não concordo muito com isso. Porque tem que ser um trabalho de que, sim senhora, há problemas urgentes que é preciso resolver,
a calcular, mas não podem ficar por estes atos e depois não encontrar perspectivas às pessoas. Portanto, o nosso papel enquanto junta aqui, temos sido muito neste sentido de alguma cautela em relação a isto, mas sobretudo, mais uma vez, é estar atentos e construir redes. Ou seja, não somos nós que temos que gerir essas coisas, temos é que saber onde é que elas existem, quando elas não existem, procurar que elas existam e eu saber que, bom, eu sei que há uma necessidade, por exemplo, tínhamos uma dificuldade de crianças que nós sabíamos que ficavam sozinhas em casa porque os pais, a mãe ia trabalhar às 6 da manhã para as limpezas e, portanto, ela só entrava na escola às 9 da manhã. E, durante aquele período, a criança ficava sozinha em casa, ou às vezes a criança de 12 anos ficava para a conta da criança de 3 anos, do irmão mais novo, e depois, por vezes, havia acidentes, para o pequeno almoço, etc. Até nisso, há uns anos atrás, as coisas mobilizavam-se, criou-se uma cooperativa de babysitting social, exatamente no sentido de que estas mães não deixassem os filhos sozinhos e que pudessem ter aqui uma resposta. Foi este território que ainda não havia cantinas sociais, cantinas escolares, e que se criaram empresas de inserção social no sentido de, por um lado, as pessoas estavam desempregadas, passaram a ter um emprego, e por outro lado era uma resposta de ter um refeitório a funcionar nas escolas. Portanto, há um conjunto de respostas que se tentam ser inovadoras no sentido de acautelar as questões sociais. E não propriamente fazer assistencialismo por assistencialismo. Percebo. Portanto, há uma resposta estruturada e com base, de facto, em parcerias, por exemplo, para responder a essas necessidades. Exatamente. E no que diz respeito à perspectiva mais gerontológica, portanto, sabemos que existe, de facto, um transporte solidário para os idosos em Carnide. Como é que o Presidente, Paulo, portanto, vê a relação entre esse transporte e a melhoria do acesso ao centro de saúde por parte dos idosos? Nós muitas vezes temos a ideia de que o problema das acessibilidades e da mobilidade das pessoas é um problema, sobretudo, da província. Ok. Não é? E que, bom, na cidade de Lisboa há facilidade de mobilização, etc. E depois, por outro lado, para além dessa dificuldade, repare, eu a partir o transporte não resolve este problema, mas eu a partir das 8 da noite, se quiser fazer aqui uma atividade, até o acesso à cultura, se quiser fazer aqui uma atividade cultural, aqui no edifício sede da Junta, isto em Lisboa, ou se quiser fazer uma atividade cívica, como por exemplo uma Assembleia de Freguesia, em que as pessoas podem participar, há determinados bairros que não têm transporte para aqui. Transporte público. E, portanto, o acesso ao transporte, o acesso à mobilidade também nas cidades é muito condicionado. Por outro lado, temos um segundo nível de problema, que é nós tínhamos o Centro de Saúde, ainda temos o atual Centro de Saúde provisório, uma extensão do Centro de Saúde de Benfica, que está situado no meio das azinhacas, porque não há transporte público de acesso para lá. E, portanto, este era sistematicamente um problema que os moradores levantavam, os mais idosos, de que tinham que fazer grandes deslocações para conseguir chegar ao seu centro de saúde. E terceiro nível de problema, que é a dificuldade do ponto de vista financeiro de também poder continuar a garantir esta mobilidade. Nós começámos a ter muitos idosos que lhes foi começado a ser cortado aquilo que tinham de direito de transporte gratuito para ir a fazer tratamentos, deixaram de ter, e portanto o que começámos também a sentir foi que havia idosos que deixavam de ir ao médico por algumas razões, ou que não iam fazer os tratamentos porque não conseguiam, não tinham esse acesso. Então nós concorremos a um programa no sentido de adquirirmos uma carrinha e termos um transporte solidário, que não se resume apenas, e por isso algumas pessoas depois não entendiam isto, que não se resume apenas, ou seja, o prioritário é exatamente o acesso ao centro de saúde e o acesso aos hospitais daqui da zona. Muito embora tenha outros. Mas também facilita se a pessoa quiser ir, por exemplo, beber chá com as amigas aqui na Esplanada da Quinta da Luz às 5 da tarde e combina com o transporte que isto pode buscar. Isto reforça a mobilidade, as relações de vizinhança, tudo isso, e o idoso quer ir às compras e o transporte solidário também facilita nesse aspecto. E, portanto, aqui, isto mais uma vez, integrar naquilo que é o trabalho com a população mais idosa. Portanto, não se resume apenas ao transporte solidário, é a recuperação, às vezes, ou melhoria das acessibilidades
na casa das pessoas, que não têm condições para, por exemplo, mudar uma banheira para um poliban porque facilita o acesso. Ainda recentemente tínhamos uma idosa aqui no centro histórico com 88 anos e que vive naquela casa há 40 anos, criou lá os filhos e a casa nunca teve uma casa de banho. E portanto, o que nós fizemos agora foi adaptar um vão